Olá, tudo bem? Bem-vindo à série Renko Mais e os indicadores da análise técnica. Hoje apresento a você o indicador bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger é um indicador bem interessante. Como vamos ver, as bandas de Bollinger têm uma relação intensa com a volatilidade do preço, podendo nos ajudar a tentar antecipar movimentos fortes e identificar bons pontos de compra e de venda. Ao observarmos um gráfico de um ativo ao longo do tempo, é possível perceber períodos de alta volatilidade e outros no qual o preço anda de forma lateral, como se os compradores e os vendedores de alguma maneira estivessem entrado em um comum acordo, que o preço só iria variar dentro daqueles limites. Sendo assim, a análise detalhada do gráfico nos mostra algo a mais. O preço de um ativo dificilmente foge de uma determinada região, sendo constantemente atraído para essa zona de equilíbrio. Essa zona pode ser identificada com a utilização de uma média móvel, por exemplo. Então, a partir dessa análise, o especialista em análise técnica John Bollinger criou o indicador bandas de Bollinger, que consiste em duas linhas, superior e inferior, traçadas a partir de uma determinada distância de uma média móvel. Depois vou mostrar o indicador lá no gráfico, vai ficar bem mais fácil de prestarmos atenção a isso. E o conceito das bandas de Bollinger é quase que o mesmo dos envelopes. Nos envelopes também vai existir duas linhas, as quais são calculadas a partir de um determinado percentual de distância da média. A diferença que John Bollinger fez foi introduzir na utilização das bandas de Bollinger o desvio padrão. E o que seria então esse desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de quantos preços variam nos últimos períodos. Vamos supor que o preço de um ativo variou entre 17 e 21 reais, por exemplo. O preço de uma ação variou entre 17 e 21 reais. Enquanto o outro ativo, a outra ação, ela variou entre 17 e 34 reais. O desvio padrão do segundo ativo, da segunda ação, será muito maior e, consequentemente, as bandas de Bollinger estarão mais afastadas no segundo ativo do que no primeiro ativo do exemplo. Então, qual seria a fórmula das bandas de Bollinger? Ela é bem simples. As bandas de Bollinger são calculadas com base em uma média móvel simples ou aritmética. Geralmente vem plotado em 20 períodos, porém você pode estar alterando. Eu, por exemplo, uso 21 períodos exponencial. O cálculo da banda superior ficaria então assim: banda superior igual a média móvel simples ou exponencial de 20 dias, mais 2, que é o desvio padrão, de 20 dias. Então, 2 vezes 20 dias, que seria o desvio padrão. E a banda inferior seria média móvel simples de 20 dias, menos 2 vezes 20 dias. Esse 2, lembrando que é o desvio padrão. Então você observou que na fórmula original é usado 2 como desvio padrão. Contudo, você também pode estar alterando esse parâmetro quando for usar o indicador bandas de Bollinger. John Bollinger até sugere isso, que seja feita alterações suaves a fim de adequar o indicador ao seu estilo operacional, à sua maneira de interpretá-lo no gráfico. Então, John Bollinger ele sugere que você use duas variações no desvio padrão, uma para o longo prazo, usar 2.1 no desvio padrão para períodos como, por exemplo, 144, 72, 50, 610, seriam aquelas médias móveis que nós usamos nos períodos mais longos. Então, para o longo prazo, você pode estar alterando o desvio padrão para 2.1. Já no curto prazo, John Bollinger sugere que a gente use o desvio padrão de 1.9 para períodos como 17, 20, 21, 34, 13, 15. Esses períodos mais rápidos, por assim dizer, menores, Então, esses são os desvios padrões
que o próprio criador do indicador sugere para que usamos além, é claro, do período original de desvio padrão 2. Beleza? Mas e como podemos então estar interpretando o indicador bandas de Bollinger? Eu vou citar 3 tipos de interpretação que são as mais usuais, por assim dizer, que é o estreitamento e abertura das bandas, também usá-las como níveis de suporte e resistência, e sinais de fundo e topo, fundo em W, topo em M. Mas a gente vai lá para o gráfico para que eu possa estar mostrando para você como está interpretando o indicador, como estar plotando ele no gráfico, como ele vem plotado usualmente e como eu uso ele. Não dá uma grande diferença, mas é como eu gosto de usá-lo. Então vamos lá para o gráfico. Então agora aqui no gráfico 60 minutos, mini índice futuro. Só estou aqui no 60 minutos para mostrar o indicador envelope para você ver qual, né, como eu citei ele, qual que é o indicador envelope e a diferença dele para as bandas de Bollinger. Então só estou mostrando aqui mais a título didático, só para você ter essa noção de que o envelope ele quase não interage com o preço, diferentemente de como vamos ver nas bandas de Bollinger, ela interage bastante, né? O preço, bem na verdade, aqui no envelope parece mais que o preço é uma média, né, entre as duas linhas do envelope, né? Então parece que o preço é que vai sendo o ponto médio das duas linhas. Dito isso, então vamos lá para o 10R para vermos as bandas de Bollinger funcionando. Então agora estamos no meu 10R em índice futuro e vamos colocar as bandas de Bollinger aqui. Então, bandas de Bollinger, o Infut, pronto. Então ela vem plotada com a média móvel no meio, ela vem plotada nessa cor aqui na Profit, tá? E você pode, como eu disse, estar mudando, ó, desvio padrão, tá aqui 2, ela já veio plotada na minha média, que eu uso a 21, porém ela vai vir sempre com a 20, não tem muita diferença. Eu gosto de usar a exponencial, tá? Você vai ver que tanto aqui na aritmética, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, na aritmética o preço chegou a estar encostando aqui na linha inferior, né? Então se eu coloco exponencial, olha lá, você vê que não. Então o preço ele não toca tanto a banda de Bollinger quanto quando você usa simples ou aritmética, e isso me ajuda muito a estar identificando a força, porque para mim quando não está tocando na banda é que está tendo mais força. Quando está tocando na banda pode começar a ficar mais, ou realizar, se tiver posicionado, realizar o lucro, ou quem sabe vir uma reversão do preço, né? O preço começar a andar em outra direção. Mas vamos plotar então em outra cor aqui, ó. Eu não gosto de deixar a média no meio, tá? Eu retiro a média, ó lá. Vou colocar na aparência aqui amarela para ficar bem nítido para você. E tá aí, bandas de Bollinger então plotadas no gráfico para que a gente possa estar analisando. Beleza? Então vamos à primeira interpretação que podemos dar à banda de Bollinger, que seria o estreitamento e abertura dela, né? Então, ó, aqui o ativo, as bandas se abriram aqui e aqui, então o ativo ganhou volatilidade. A partir do momento que as bandas vão se fechando,
o ativo teoricamente está perdendo volatilidade. Então, como que podemos usá-lo a nosso favor? Quando a gente vê, ó, a banda ela dá o sinal para nós, é bem interessante, ela antecipa. Então, ó, conforme vai passando o preço, ó, ela vai dando os kickzinhos, ela vai se abrindo, ó, tá vendo? Ela começou a se abrir aqui nessa região. E ao tocar aqui abaixo a banda, o preço segurou. Então, aqui eu já vou ensinar duas coisas para você. Ela serviu como suporte e eu tô tendo a abertura da banda de Bollinger. Então, quando a abertura das linhas, né? Então, a linha superior abre, a linha inferior abre, isso quer dizer que o preço, que o ativo, ele está ganhando volatilidade. E, olha lá. Então, aqui você poderia estar conseguindo, startando uma boa entrada, claro, né, sempre apoiado por outras indicações. Topo mais alto, fundo mais alto já, então já podemos ter uma linha de tendência aqui, se quisermos, né? E olha aí, o preço vai lá, ganha volatilidade, as bandas voltam a tentar se fechar, ó, aqui e aqui ela está tentando se fechar. Novamente se abre, ganha volatilidade preço e ó, novamente ela veio tentar aqui, ele nem conseguiu tocar mais a banda e subiu. Aqui o preço já tenta passar por fora da banda. E geralmente quando ele tenta fazer isso, a gente começa a ter proximidades com o topo, tá? Outra sacadinha também legal é você tá olhando isso principalmente quando você está usando a banda de Bollinger exponencial, tá? A aritmética, como eu mostrei, ela muda um pouquinho, o preço tende a tocar e passar ela mais vezes. A exponencial não. O preço ele tende a passar a banda de Bollinger quando ele já está chegando na exaustão, que seria aqueles movimentos mais climáticos, já de final de movimento. E aí, de novo, as bandas começam a se estreitar e aí elas dão o sinal da venda aqui, ó. Ela acabou servindo aqui como um suporte, aqui nem foi tocada, começou a ganhar volatilidade aqui. Então, na exponencial, você vê menos a questão como eu disse, do preço sendo, ó, aqui eu coloquei na aritmética, ó, como o preço aqui na aritmética ele já tocou e até chegou a vazar a banda. Já na exponencial ele não fez isso, ele só foi fazer no final. Então a maneira de usar a exponencial me ajuda mais nisso aí, para saber se eu estou também ou não chegando mais no final de movimento, tá? E aqui também podemos fazer, né, aquela contagem que eu gosto de fazer, fractal 5,3, né? Então eu tive o fractal 5, eu posso ter A, B, C do 3. E com o preço vazando a banda de Bollinger, porque aqui ela está bem mais alargada do que aqui. Então aqui eu estou perdendo volatilidade já. Aqui eu tenho muita volatilidade. E aí o preço faz aquilo mesmo que eu identifiquei aqui, começou a construir um topo. Quer dizer que no primeiro sinal aqui é para mim sair vendendo? Não, eu tenho que esperar o momento do quê? Da banda me mostrar que está entrando volatilidade de venda. Aí eu vou estar procurando me posicionar para venda. Então a banda de Bollinger é muito boa para você estar usando como níveis de suporte e resistência, como eu disse, o estreitamento dela. E outra maneira de usar é aqui, ó. Ó, o W com fundo mais alto aqui. Ó, temos um W, né, complexo. Deixa eu desenhar certinho. Eu tenho um W complexo, mas tem um W aqui, fundo mais alto, ó. Então ele também auxilia nisso, ó. Eu tenho dentro da banda de Bollinger, eu tenho já um canal aqui também. Então não só o preço me dá um canal, como a própria banda me dá um canal.
Então eu posso também estar usando isso a meu favor, ela como sinais de topo e fundo na questão do M, ó, M. Então M aqui, ó, tá vendo? Serviu como um sinal de que está tendo um topo duplo aqui. E aí o preço, a partir daqui, começa a cair, dando oportunidades de venda. Então, ó, eu posso estar usando a banda de Bollinger quando o preço estiver em lateralidade, para o quê? Né? Nessa grande lateralidade aqui. Vamos destacá-la aqui, para ficar claro. Então, o preço está dentro dessa lateralidade. Como que eu posso operar aqui, sendo que lateralidade é muito complicado extrair dinheiro? Com o Bollinger eu posso estar, o preço se aproximou da banda inferior, eu vou estar procurando compra. O preço se aproximou da banda superior, eu vou estar procurando venda. Então, acabo tendo uma ou duas boas oportunidades, tá pegando o preço e fazendo trades, mesmo numa lateralidade, usando as bandas de Bollinger. Eu gosto muito de estar usando ela dessa maneira também, como suporte e resistência. É uma zona de suporte e resistência para mim. E ela também é o que? Por exemplo, eu entrei aqui nessa correção de 2 boxes, dando um exemplo, né? Eu entrei vendendo aqui, logo depois fez um bear, então confirmou mais ainda a venda, porque é um sinal de tendência o bear. E aí o preço começou a ganhar força. E o meu alvo, ele estava aqui assim mais ou menos. Eu vejo a banda de Bollinger fazendo isso e a de cima também começando a querer acompanhar o preço para baixo. Eu estico mais a minha saída. Eu busco uma pontuação maior, porque Bollinger está me mostrando que a volatilidade que está implícita aqui no preço é da tendência aqui momentânea de queda. Então eu posso estar tentando buscar um alvo maior. Ele também te auxilia nisso aí, principalmente se as bandas olharem juntas para o mesmo lado. Olha só, aqui ela se estreitou, olha que bacana, né? Aqui elas se estreitam, a banda inferior fecha, a superior continua caindo. Você tem um bear aqui no meio dela e ó, sinal. Claro, aquilo que eu digo, né? A gente tem que ter sempre o copo meio cheio, meio vazio para o mercado. Ó, aqui o preço tocou a banda, porém ele continuou caindo, como vemos aqui, ó. E depois ele novamente toca aqui a banda, né? Sai um pouquinho para fora, saiu lá e continua caindo. Então é assim, vai estar formando topo e fundo quando superar a banda de Bollinger exponencial? Sim. Todas as vezes? Não. Porém, olha aqui, ó, já no final ele fez isso. Então, assim, é mais claro que você tem que começar a olhar aí o preço e estar esperando para o sinal, né? Aqui nós não temos nenhum sinal de reversão. Aqui a gente não tem nenhum sinal de que o preço está fazendo, vai reverter e vai subir. Pelo contrário, a gente só tem sinais de venda. Ó, pela própria contagem de box, ó, temos as pernas de compra são curtas e as pernas de vendas, quando são curtas, são consecutivas. Então tem que também estar analisando isso aí, tá? Sempre, eu sempre digo, o preço é o melhor indicador. Os indicadores que usamos é como o próprio nome diz, são indicadores. Eles podem indicar uma ajuda para nós. Não quer dizer que a gente tem que estar preso ao indicador para estar procurando sinais toda hora em cima de um indicador só. Eu tenho vários indicadores que eu uso, vários, vamos dizer assim, desktops, né? Várias telas, montagem de telas que eu tenho para isso mesmo. Um dia está melhor usar MACD, DID Index, outro dia está melhor usar DX e estocástico, outro dia está melhor usar apenas banda de Bollinger Price Action. Então, é isso. Os indicadores, eles não podem se tornar, a gente não pode pensar que eles são um santo grau, porque eles não são. Eles só vão estar dando um apoio, eles vão indicar que a probabilidade de eu estar entrando a favor daquele movimento é maior de eu conseguir êxito. Tá bom? Então, continuando, ó, estreitamento, aqui houve o toque,
Novamente houve o toque da banda de Bollinger exponencial e o preço acabou fazendo, ó, como eu disse, fundo mais alto também, fez o fundo em W e aí começa a reversão, ó. Aí ganhamos volatilidade, as bandas se expandindo e uma acompanhando a outra. Bem legal esse movimento aqui, ó. Temos padrão, né, fractal 5.3. Então tem o fractal 5.3 que eu tanto gosto de estar acompanhando no mercado. E aí ele continua e vai. E as bandas de Bollinger trabalhando, mostrando para nós zonas de suporte, a hora que o preço ganha volatilidade. Ó, um scalp de contra-tendência aqui, ó, vendeu no bear. E a banda de Bollinger já apoiou 430 pontos para baixo em um scalp de contra-tendência. Bem interessante, né? Por quê? Porque ó, elas se abriram. Tá vendo aqui, ó? Houve a abertura da banda de Bollinger. Nesse exato momento aqui que eu estou mostrando com as setas, as bandas se abriram opostamente, uma para cima e outra para baixo. Então o preço aqui está ganhando volatilidade. E volatilidade geralmente quer dizer grandes movimentos, movimentos mais contundentes, mais direcionais. Continua aí trabalhando, ó, o preço respeita muito bem, olha que legal aqui, ó. No curto prazo, claro, né, ó. Eu tenho aqui um fractal, um micro fractal 5.3, onde o preço tocou a banda e ele foi e fez um outro fractal 5 para cima, né? Bem bacana, bem interessante isso, né? E servindo como ponto de suporte e também como ponto de alvo. Por exemplo, se você conseguiu vender aqui ou vender aqui, a partir do momento que a banda é tocada, você pode estar estopando a sua operação no gain aqui, fazendo a realização de lucro, porque ela acabou de ser tocada, ela pode estar servindo como alvo. Olha aqui também, ela não chegou a ser tocada, mas foi alvo. Então, banda de Bollinger se estreitando, atenção, pode se vir a ter um bom movimento futuro para acontecer. Então pode volatilidade diminuindo, a volatilidade pode voltar. E no Renko aqui você vê que a banda de Bollinger funciona muito bem. É muito legal ver o trabalho dela com o Renko. Ela respeita bastante. Então aqui, por exemplo, nessa situação, eu já notei que o preço, né, que a banda elas estão perdendo, né? O preço está perdendo volatilidade, as bandas estão se fechando. Então o que eu posso fazer? Eu posso procurar scalps entre as bandas, ó. Então eu posso estar comprando aqui, buscando um scalpzinho de 150 pontos, ó lá, ó. Foi lá, aí ele ganhou um pouquinho de volatilidade. A partir do momento aqui, ó, que ela deu, ó, que legal, ó. A banda de Bollinger, ela te dando um scalp aqui, uma entrada, ó, na falha de rompimento de 2 boxes, ó. E aí você tem como alvo a própria banda abaixo, porque ela está se fechando. Então, mas nada aí, ó, 215 pontos e ainda ela ganhou velocidade, ó. Ela ainda se abriu. Então, dependendo do seu trailing stop aqui, você poderia até ter pegado um pouco mais de pontos aí, quase 400 pontos, quase 200 pontos a mais do que você entrou aqui, estaria disposto a pegar. Então ela pode estar te auxiliando a aumentar o seu gain no final. Ela pode estar te auxiliando na hora do momento lateral do mercado, porque tipo, você começou a ver que ela está se estreitando, pare de operar, evite entrar no que eu chamo de valsa, né? Que é o preço te chama para valsar, você só dança, só entrega dinheiro para ele, o mercado que fica com o dinheiro, você não consegue extrair nada. Então nesse momento a banda de Bollinger, ó, elas estão bem estreitas. Então nós podemos também estar usando isso aí a nosso favor, para que a gente só opere nos momentos que ela dá essa antecipada para nós, ó, porque ela antecipa, ó. Tá vendo que aqui ela já começou a antecipação, ó. Antes do preço começar a subir com muita força, ela já começou a abrir
E isso, a hora que o mercado está cotando, ela mostra com exatidão. É bem bacana isso. E olha lá, o preço ganhou velocidade, e depois a hora que ela começa a se fechar, o preço perde velocidade, e assim vai indo. E o preço vai trabalhando junto às bandas de Bollinger. Ó, muito bacana. Gosto delas. Não uso todos os dias, mas quase todos os dias. Então, sobre banda de Bollinger, era isso que eu tinha para te mostrar. É um indicador que eu acho muito bom. Considero ele um dos melhores indicadores também aí de análise técnica. Quem gosta de usar sabe que ela dá boas oportunidades. Ó, por exemplo, tocou aqui a banda, comprei como suporte, veio tocar aqui a banda, realizei como resistência. Então comprei no suporte, realizei na resistência. Entre um toque abaixo e um toque acima, quase 600 pontos de gain. Então, boas oportunidades ela gera para nós. Então era isso sobre as bandas de Bollinger. Se gostou do vídeo, já dá o like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. Eu sempre estou postando vídeos aí, tentando gerar conteúdos de qualidade, conteúdos verdadeiros, voltado para análise técnica, voltado única e exclusivamente para tentarmos juntos alcançar a consistência, juntos continuarmos no mercado por muitos e muitos anos. A minha meta é viver de mercado pro resto da minha vida, e eu acho que se você está vendo esse vídeo agora, a sua meta, se não é viver de mercado, é pelo menos estar investindo nele no longo prazo, para também estar vendo seu dinheiro crescer ali na bolsa de valores, né? Então, se a gente quer tanto longo prazo, a gente quer tempo, longo tempo. Day trader também quer longo prazo. Eu também quero longo prazo, porque eu quero viver de bolsa de valores. Eu vivo, né, de bolsa de valores. Beleza? Então, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.